Bom, vamos imaginar um jogo de xadrez, só que o tabuleiro é o Oriente Médio. E as peças? São nações inteiras. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que usa exatamente essa lógica para projetar os lances de uma guerra que seria devastadora. A análise já começa nos jogando bem no meio da ação com uma pergunta, que provoca: qual seria a primeira peça a se mover? O primeiro lance que poderia começar um conflito em escala global? Vamos ver o cenário que foi proposto. Então, a partir de agora, a gente vai explorar a lógica estratégica, sabe? Os movimentos, os contra-ataques, tudo como foi desenhado nessa análise. E é bem importante deixar claro, tudo que vamos ver aqui vem dessa fonte original. O jogo começa com um ato único e muito dramático. Um ataque hipotético de decapitação contra ninguém menos que o líder supremo do Irã. E é aqui que a coisa fica complexa, porque o mesmo evento tem duas interpretações completamente opostas. De um lado, é visto como um sucesso tático. Do outro, um chamado ao martírio. É a faísca ideológica que acende o estopim de uma jihad, que nesse contexto significa uma espécie de luta sagrada, um levante. É nesse choque de narrativas que o conflito começa a pegar fogo. Mas, em qualquer guerra, a geografia pode ser o fator que decide tudo. Então vamos dar uma olhada no campo de batalha para entender como o terreno, literalmente, dita as regras do jogo. O material que a gente está analisando aponta para um lugar específico, um verdadeiro gargalo geográfico. É uma faixa de água com só 33 quilômetros de largura, que funciona como a artéria principal da economia mundial, o Estreito de Hormuz. Pensa só, 1/5 de todo o petróleo do mundo passa por ali, principalmente o que vai para a Ásia. Quem controla esse ponto tem nas mãos uma arma de guerra econômica poderosíssima. E esse número aqui mostra a vulnerabilidade extrema do CCG, ou Conselho de Cooperação do Golfo, que tem países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Para eles, o problema não é só o petróleo. 80% de toda a comida que eles consomem chega por essa rota. Então não é uma questão de economia, é de sobrevivência mesmo. Aí que está o ponto crucial. A gente tem uma assimetria física total no campo de batalha. De um lado, uma fortaleza natural, com montanhas. Do outro, um deserto plano, totalmente exposto. Agora, vamos olhar para as peças desse tabuleiro, para os exércitos. A análise defende que eles não estão jogando o mesmo jogo. É como se um lado jogasse xadrez e o outro um jogo com regras completamente diferentes. O contraste na filosofia militar é gritante. A estratégia do Irã é baseada em enxame, muitos equipamentos de baixo custo, enquanto os Estados Unidos apostam em interceptores caríssimos de alta tecnologia. E a lógica dessa guerra assimétrica é devastadora. Pensa bem, custa milhões de dólares para parar um drone que custou 50 mil. Esses drones são fáceis de fazer, fáceis de esconder. No fundo, a estratégia é projetada para levar o outro lado à falência, para esgotar os recursos do defensor. Todo jogador aqui tem uma fraqueza, um ponto vulnerável, um calcanhar de Aquiles que o outro lado vai tentar explorar com tudo. Para as nações do Golfo, a sobrevivência deles está literalmente ligada a uma rede de usinas industriais que são extremamente vulneráveis. Os números são impressionantes. Segundo o estudo, 60% de toda a água potável do CCG vem de usinas de dessalinização. E essas usinas são descritas como alvos grandes, parados e muito fáceis de atingir. Mas essa vulnerabilidade da água não é de um lado só. A fonte destaca que o Irã também vive um estresse hídrico gravíssimo. Isso cria um cenário perigosíssimo, onde a água, que é a fonte da vida, vira a maior fraqueza de todo mundo na região. A outra grande fraqueza do Irã, de acordo com essa análise, estaria dentro do próprio país, a sua diversidade étnica. E isso seria a base de um plano para desestabilizar o Irã por dentro. Essa estratégia é chamada de fragmentação. O objetivo? Dividir o Irã em pequenos grupos étnicos, armando um contra o outro para que lutem por recursos que já são escassos, como a água. O resultado seria um conflito sem fim que garantiria que o país nunca mais se unisse como uma ameaça regional. E agora, vamos para o fim do jogo, o objetivo final. Os dois lados estão jogando para ganhar, para ter uma vitória total. Mas o que significa vencer? É algo completamente diferente para cada um. O primeiro cenário de vitória não busca a conquista, mas algo que seria mais definitivo: a fragmentação total, a dissolução completa do Irã como uma nação unida. Já do outro lado, o objetivo seria muito mais ambicioso: inspirar uma revolta religiosa em todo o mundo islâmico, derrubar as monarquias que são aliadas do Ocidente e criar uma nova ordem na região,
uma Pax Islâmica, sob a sua liderança. A fonte argumenta que o pilar central que sustenta o poder americano na região são os países do Golfo. A teoria é que o colapso econômico deles, por causa da importância no sistema do petrodólar, criaria um efeito dominó que poderia abalar todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. No fim das contas, essa análise toda deixa a gente com uma pergunta que dá um calafrio. Num jogo em que a destruição mútua parece ser o único resultado possível, o que significa vencer? Será que nesse tabuleiro a ideia de vitória é só uma ilusão?